Minutos pandémicos. Olá, boa noite. Hoje é dia 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Nesta fotografia tirada hoje ao início da tarde, pouco ou nada se alterou com o fim do estado de emergência e o início do estado de calamidade. Esperemos que se mantenha mais ou menos assim nos próximos tempos. Também poderá ser reflexo do facto da Amadora não ter praia, mas do mesmo não se podem gabar Matosinhos e a Costa de Caparica. Amanhã começa oficialmente o desconfinamento do país. O número oficial de contagiados hoje não chegou a 100, segundo o relatório oficial. Tudo isto, não sei se é bom, se é mau. Os próximos dias o dirão. Boa noite, Helena. Boa noite, Jacinto. Boa noite, Rui. Olá, Helena, quando ela ligar o microfone. Boa noite, Helena. Boa noite, Pedro. Boa noite, Rui. E tu disseste bem os números oficiais, mas por falar em oficiais, também tivemos a indicação oficial de que havia máscaras à venda em supermercados e que não faltavam máscaras. Hoje até tivemos o Ministro da Economia a visitar 2 supermercados para ver as máscaras. Eu, entretanto, aproveitei porque gosto de... Desculpa? Antes de continuares, quando disseste que vimos o Ministro da Economia comprar máscaras, ele próprio foi comprar ou foi só para o show-off? Não sei. Então não é importante. Deve ter sido só para o show-off. Tá. Porque, enfim... Mas estava-te a dizer que entretanto, hoje à tarde dediquei-me à tarefa de ir ver in loco como é que estavam as máscaras nos supermercados. E entrei em vários supermercados e sabem quantas caixas de máscaras eu consegui ver ou até mesmo comprar? Nenhuma. Exato. Vá lá. Eu não respondi porque eu já sabia a resposta. Sim, já tínhamos falado. Já tínhamos falado sobre isto. Eu não sabia. Portanto, não é nada que não fosse expectável. Se houve máscaras à venda de manhã, já não havia. Portanto, se alguém à tarde foi tentar comprar máscaras para amanhã poder usar nos transportes públicos, não tem máscaras. Isto só para clarificar e para dizer que aquilo que se diz é uma coisa, aquilo que se faz é outra. Pegando só nessa questão do que se diz e que se faz e não sei o que, tudo mais do que se diz uma coisa, faz outra e tudo mais. Hoje de manhã vi um anúncio, daqueles anúncios muito simpáticos que todos nós vemos no Facebook e afins, sempre ou quase sempre provenientes de fontes muito fidedignas, que anunciava a venda de máscaras reutilizáveis, laváveis até 50 vezes. Quando o tal laboratório XPTO, que agora não me recordo o nome, só os certifica para 5. Portanto, mas também quem lava 5, lava 50. Isso não, o que é que um zero tem aqui de importância? Aliás, 0 foi o número de máscaras que eu encontrei hoje. Deixa-me só dizer uma coisa antes do Jacinto prosseguir. Essa questão de certificar máscaras feitas por que toda a gente agora está a fazer máscaras. Sim, mas essas não são certificadas. Pois, mas isso vai ser outro problema que alguém vai ter que gerir. O segundo ponto, aquela questão das máscaras do Jacinto dizer que não encontra em lado nenhum, infelizmente é aquilo que temos andado aqui a falar, e eu volto a dizer, o governo tem dito sistematicamente que não há problema de número de máscaras disponíveis em Portugal e que as pessoas são obrigadas em certos sítios a usarem a máscara para fazer a sua vida. Como é que amanhã, dia em que os transportes públicos vão poder voltar a receber determinado número de pessoas com os mesmos horários que tinham antes do estado de emergência, em que as pessoas são obrigadas a andar de máscaras, eu gostava de saber onde é que elas as vão comprar. Há farmácia onde já ouvi relatos de máscara, uma máscara cirúrgica que dá para apenas uma utilização a custar 2,5€. Pronto, eu gostava de saber onde é que as pessoas vão poder adquirir máscaras para poder usar pelo menos durante uma semana. Essa máscara cirúrgica que dá para uma utilização
e tendo em conta quer o custo que elas têm, quer o poder de compra que muitos de nós possa ter, porque é um encargo extra, essa Claro. uma utilização vai se traduzir no uma pessoa, enquanto a máscara durar vai ser usada, seja Portanto, uma semana, seja um mês, seja o que for. entramos É depois uma naquela máscara. questão que já falámos também aqui, da má utilização de um equipamento de proteção individual que é uma máscara. Portanto, Sim, mas acabas por não ter grande volta a dar, porque se não claro há, que se não. não há material para vender, ou quando há é a preços absurdos, Não é fácil, não há não se milagre. morre, não se morre da doença, morre-se da cura. Bem, deixa-me então avançar, mas antes de ir aos números, fazer ainda mais duas pequenas observações, ambas relacionadas com aquilo que são informações da Direção-Geral da Saúde. A primeira, para dizer que a tentativa de explicação da incongruência que há em relação a números foi hoje dada pela Sra. Diretora-Geral, que diz que para chegar a este relatório consultam 3 bases de dados, desde logo a base que lhes é enviada localmente, depois a base dos laboratórios e depois a base, já não sei qual, mas outra base. E que depois põe aquilo tudo do tacho, mexem muito bem e saem os números. E isto para justificar, por exemplo, o facto de haver autarcas, nomeadamente, mas não exclusivamente o autarca de Ovar, que diz que tem mais casos confirmados no município do que aqueles que são refletidos no relatório da Direção-Geral da Saúde, ou da DGS, como querem chamar. E a explicação foi, pois é natural que tenham, porque eles têm acesso aos números e os números deles são reais, os nossos depois são... Ok, se os números deles são reais, utilizem, por favor, então aqueles números. Não misturem e não baralhem mais isto. Porque o que estou a fazer é simplesmente a tornar um relatório que é útil e que se deve acompanhar com atenção numa coisa que serve para nós falarmos aqui uns minutos à noite. Esse mesmo relatório, quer se queira, quer não se queira, pode ser sempre uma boa base de trabalho. Não, é sempre uma boa base de trabalho, sobretudo porque... Quando é feita esta composição, depois há outros elementos que se podem daqui tirar. Por exemplo, só fazer aqui esta pequena observação, antes do segundo parênteses que queria fazer, é que este relatório de hoje reflete 161 testes laboratoriais, dos quais 92 eram positivos. O que significa que dos testes que entraram em relatório, são só 57% de casos positivos. Agora, é óbvio que só entre os 161 só temos 92 casos. Se calhar se entrassem 600 teríamos muitos mais. A questão é só essa. Depois, e ainda em relação àquilo que tem sido a mudança de opinião, ou de informação, ou de indicação da DGS e do Ministério da Saúde, que primeiro não se devia de usar máscara porque transmitia uma falsa sensação de segurança, e depois que não era recomendado, e depois era recomendado, enfim. E depois, aliás, tivemos a oportunidade de ouvir a Ministra da Saúde dizer que não sugeriu o uso da máscara mais cedo, porque não fazia sentido, se andava a dizer às pessoas para ficarem em casa, não fazia sentido dizer que deviam de usar máscara. Deve ter esquecido a Sra. Ministra da Saúde e, eventualmente, o Rodrigues de Carvalho, ou então já não quis perder mais tempo, porque malhar em ferro frio normalmente não dá grande resultado, de dizer, pois é, mas as pessoas que estavam confinadas em casa podiam ir ao supermercado, podiam ir à farmácia, e era nessas alturas que deviam de usar a máscara, certo? Que é o mesmo que se está a dizer agora. O outro parênteses que eu queria fazer, e a propósito das falsas sensações de segurança, tem a ver agora com a medição da febre. Tem que se medir a febre, tem que se medir a febre, tem que se medir a febre. Os números dizem-nos que apenas 1 em cada 5 infectados tem sintomas. E que, ou se quiserem fazer as contas de outra maneira, que vamos fazer as contas assim para não variar isto. E que, dos que têm sintomas, apenas 30% têm febre. Ora, isto significa que em cada 100 infectados, apenas 6, e tão somente 6, têm febre como um sintoma. Portanto, eu não digo que não se meça a febre. Agora, é preciso explicar que medir a febre não resolve rigorosamente coisa nenhuma, porque pode
pode estar uma fila de 100 pessoas, todas elas infectadas, nós deixámos entrar 94 porque só 6 é que tinham febre. É bom que se tenha também a noção disso e é bom que essa informação se passe para que as pessoas, ao medirem a temperatura, não saibam que se tem uma temperatura dita normal, isso não significa rigorosamente coisa nenhuma. Vamos a números. Vamos a números. Com aquele título de Vamos a números oficiais. Oficiais. E relativamente aos oficiais, está aqui um comentário do João Teixeira, que depois daqui a um bocadinho já podemos falar sobre ele. Vocês seguramente já o leram. Sim. Não, eu estava aqui entretido a falar e, entretanto, só para comentar que... Mas vai de acordo, segue, digamos assim, um bocado a linha de pensamento daquilo que temos discutido agora. Eu aqui a receber, e recebia uma mensagem, mas esta recebia eu, portanto não está aí do Luís Palma Gomes a dizer que comprou um pacote com 6 máscaras na farmácia, 7 euros. 6 máscaras, 7 euros? Exato. Já vi pulmões mais baratos. Então é sinal de que elas existem em algum lado. Não, ou 7 euros vezes 6. Sim, está bem, mas os preços é que não são propriamente comportáveis. Isso é outra questão que podemos ter. Não, Bárbara Pimenta, eu respondo já à Bárbara Pimenta, já que vamos falar aqui dos números. Eu meto já este comentário. Sim. Sim. Não, se alguém falou em 0 casos na região de Lisboa e Val do Tejo, é erro, certamente. Aliás, os canais de televisão têm tido muito o hábito de cometer erros, nomeadamente quando se referem, por exemplo, à redução de casos internados e casos em UCI, porque esquecem de fazer as contas. Dos 92 casos confirmados de hoje, 60 são na região de Lisboa. Curiosamente, são quase todos na região de Lisboa. Portanto, hoje os números só foram... Eu acho que provavelmente o que aconteceu foi que alguém disse que em Lisboa os números, acho que houve manteve-se de ontem para hoje, o número de... Em Lisboa. Lisboa cidade, pois. Provavelmente. O que também é muito pouco credível. Mas é o quê? Mas, como eu já disse, há 92 casos novos hoje, atingimos o número de 25.282, é um crescimento de 0,37. Quanto a óbitos, alcançamos o número de 1.043, são mais 20 no dia de ontem, um crescimento de 1,96. Há a registrar mais 18 casos recuperados, 1% a mais do que ontem, e a taxa de mortalidade relativa à Covid-19 atinge hoje o número de 4,13%. Já falámos há pouco do número de análises que constavam em relatório e o que isso significava em termos dos casos confirmados. No que diz respeito à caracterização demográfica dos casos confirmados, não há alteração na divisão por faixas etárias, elas mantêm-se na mesma, e na mesma também se mantém, com alterações de décimas para pior, enfim, nas faixas etárias acima dos 70 anos, que representam 87,25% dos casos de morte confirmada pela Covid-19. A taxa de mortalidade para os doentes com mais de 70 anos está nos 14,75% e acima dos 70 anos temos 6.171 casos confirmados. Se formos só ver os casos acima dos 80, a taxa de mortalidade é de 17,7% e nesta faixa temos 3.964 casos confirmados. Vamos ver a situação clínica. A situação clínica que muitos insistem em dizer que baixou, não baixou, porque é preciso fazer as contas às vagas que foram abertas por aqueles que infelizmente morreram, e isso significa que nós temos, à data de hoje, casos internados 856, significa um crescimento de 2,27% em relação ao dia de ontem, e casos internados em UCI temos 144, o que significa mais 10% do que no dia de ontem. Antes de ir aos números locais, fazer uma correção, eu também estava a achar aquele valor muito baixo, o Luís Palma Gomes comprou foi as 6 máscaras a 7 euros cada uma. Portanto, foram 42 euros as 6 máscaras. Penso que estamos esclarecidos em relação a máscaras. Máscaras para utilização durante quanto tempo cada uma? Será que são as cirúrgicas para 4 horas? Eu não sei, as PPF2 são quais? Eu não sei, mas eu, independentemente disso,
desculpem lá, mas eu acho que isto é um crime. Acho que é um crime venderem uma máscara que vai se tornar numa obrigatoriedade a 7 euros cada uma. Completamente. É um crime. Bom, a nível de comentários, estamos a comentar aqui da Gisela Coelho, que diz que comprou máscaras numa farmácia a 1,10 € cada. À partida estaremos, pelo valor, e fazendo uma suposição, estaremos a falar das máscaras cirúrgicas. Por este valor estaremos a falar das máscaras cirúrgicas. Só que se formos a fazer uma utilização correta dela, são 1,10 € para 4 horas. Acho isto. Mas pronto, é melhor o Jacinto. Vamos aos números locais. Números locais com a Amadora a crescer 6,7% no que diz respeito a casos confirmados nas últimas 24 horas, atingiu o número de 336 casos confirmados. Foram mais 21 do que no dia de ontem. E os 6,7% de crescimento da Amadora contrastam com o crescimento da área metropolitana de Lisboa, que foi de apenas 1,28%. A Amadora chega assim ao 1,85 casos por cada 1.000 habitantes, sendo que a média da área metropolitana de Lisboa é de 1,66 casos por 1.000 habitantes, como estava a referir. Os casos na Amadora atingem neste momento um peso de 7,1% dos casos em toda a área metropolitana, sendo que a Amadora tem apenas 6,4% da população. Olhando ainda para a área metropolitana e para os casos por cada 1.000 habitantes, temos que Lisboa tem 3 casos por cada 1.000 habitantes, Loures 1,93 e a Amadora 1,85. A nível nacional, o peso de casos registado na área metropolitana de Lisboa é de 18,7. A nível nacional também os casos registados na Amadora significam 1,33% dos casos. Para terminar a parte dos números e olhando para os municípios da área metropolitana com maior densidade populacional, temos 3, a Amadora com 7.500 habitantes por quilómetro quadrado, Odivelas com 6.150 habitantes por quilómetro quadrado e Lisboa com 5.000 habitantes por quilómetro quadrado. Isto significa que a Amadora tem 14 casos por cada quilómetro quadrado, Odivelas 9,35 e Lisboa 15,67. Se aplicássemos à Amadora o rácio que obtemos com Lisboa e com Odivelas, a Amadora teria 376 casos, mas, isto no caso do rácio de Lisboa, mas se aplicássemos o rácio de Odivelas, teria tão somente 224 casos confirmados de Covid-19 e não os 336 que tem hoje. Vamos ver como é que correm os próximos dias e os próximos relatórios, sobretudo tendo em conta que a partir da manhã, aliás, e aqui vou roubar mais uma frase que foi utilizada hoje, dos direitos de autor são de Rodrigues Carvalho, amanhã é o primeiro dia do resto da nossa vida. Não sei se queres ver o famoso gráfico que acompanha... Pronto, está bem, mostra lá esse gráfico, mostra lá essa desgraça. Exatamente, desgraça é mesmo o termo, porque se formos a ver a linha laranja, que é que corresponde à Amadora, cada vez mais... Tira a linha de Lisboa, se tirares a linha de Lisboa consegue-se perceber melhor a linha da Amadora e o crescimento... Já não é a de Lisboa, aquela é de Sintra. É de Sintra? A de Lisboa já tinha sido corrida. Pronto, e temos aí a Amadora, temos aí, quem é que está a verde? Quem está a verde é Cascais, quem está a laranja é a Amadora, quem está a roxa é Odivelas. Temos Cascais a nivelar a linha e a Amadora aí em grande a fazer-me lembrar aquela famosa frase que foi utilizada pelo Donald Trump na campanha eleitoral, mas adaptada à Amadora: Let's Amadora great again. É um bocado por aí. Só ainda na questão das máscaras, aqui a Elizabeth Carrilho diz que em média são 5 euros cada uma nas farmácias. Eu gostava, a sério, vamos acompanhar esta situação porque os minutos pandémicos vão pelo menos andar aqui esta semana e a próxima e vamos perceber como é que o cidadão comum que tem um ordenado mínimo, que toda a gente sabe qual é, que tem as dificuldades que tem, porque muitos deles ficaram com o horário de trabalho reduzido, portanto, têm algumas dificuldades. Eu gostava de saber como é que as pessoas vão conseguir andar todos os dias na rua até que dá 5 euros para ter uma máscara.
E depois vão acontecer situações. Aliás, há pouco o Pedro ouviu isso porque estávamos a falar com o Domingos Galamba, estávamos a preparar os encontros imaginários desta quarta-feira, e ele assistiu a uma cena à porta de um supermercado que é, no mínimo, caricata. Que foi um senhor que queria ir às compras, mas não tinha máscara, não o deixaram entrar. Mas eu disse, mas eu quero ir comprar comida e quero ir comprar máscaras também, porque eu não tenho máscara e preciso comprar. Mas já não há máscaras. Estou só máscaras, eu preciso comprar comida, mas não podem entrar se não tem máscara. E não entrou. Portanto... É que, consecutivamente, Portugal tem o péssimo hábito, mas em tudo, não é só nisto, em fazer legislação ou emitir comunicados e novas normas e novas regras e depois não prepara a população para que possa efetivamente cumprir as regras. Mas isto é em tudo. É um hábito extraordinário que ainda por cima, face a uma situação de saúde pública, também continua com esse hábito. Se neste país fosse tudo perfeito e se corresse tudo às mil maravilhas, não tínhamos o Trump a ligar ao Marcelo como aconteceu nos últimos dias. Mas repara, o Trump ligou ao Marcelo porque acha que Portugal é um bom exemplo. Portanto, tu vê bem o que é que ele acha. Mas vamos ver. Essa é a parte que me preocupa. Essa é a parte que verdadeiramente me preocupa. Porque só quando nós começámos a achar que estes relatórios estavam muito estranhos, é que ele ligou. É que o Trump ligou a dar os parabéns. Portanto, eu não sei se isso foi um bom sinal, se foi um mau sinal. Não me parece que tenha sido muito bom sinal. Ou quis aprender qualquer coisa ou quis ensinar alguma coisa. Enfim, dando aqui continuidade, eu penso que eu já... Não são lampões. Dos temas todos que tinha trazido, mas amanhã depois posso completar. Tem-se falado muito da fiscalização da polícia, o trabalho que tem sido feito pela polícia na garantia de que estas normas foram cumpridas no estado de emergência. A autarquia fez saber na semana passada alguns números relativamente à atuação da polícia no concelho e podemos, segundo os dados, até ao dia 19 de abril, a PSP tinha feito 23 detenções, tinha feito 112 ações de fiscalização, abordaram 68 pessoas que circulavam e fizeram 82 ações de fiscalização a estabelecimentos comerciais. São apenas estes os dados disponíveis. Só uma pergunta, que eu estou a olhar para aqui e estou com alguma dúvida. Isto são na Amadora? Sim. Ok. Os dados que foram avançados é que isto, toda esta ação da PSP acontece depois da ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil da Amadora. 23 detidos só aqui. Quantos é que tínhamos a nível... Espera aí, então, mas desculpem lá. Mas isto significa que só a polícia da Amadora que trabalha? Isso aí já não posso dizer. Estou apenas a informar dos números que foram divulgados a semana passada. Estamos a falar dos oficiais. Sim, estes são números divulgados calma, estes são números divulgados pela Câmara Municipal da Amadora. Portanto, Sim, não, mas eu não ponho em causa estes números, eu só quis mesmo ter a certeza, porque não estava a perceber o que estava aqui, é que estes são os números da Amadora. É porque se estes são os números da Amadora, então tem havido uma ação muito mais efetiva na Amadora do que no resto do país. Porque estes números, assim de memória, enfim, são uma boa parte daquilo que tem sido divulgado pelas autoridades a nível nacional. São muito simpáticos. Portanto, não, isto não é uma crítica, é um elogio. É porque, infelizmente, quando estes números aparecem, significa que o trabalho está a ser feito. Só queria mesmo ter a certeza que era isso. Não, confirmo que pelo menos é a informação que eu tenho disponível. Passando para o segundo assunto que eu trouxe aqui, tem também que ver com vacinas, mas ainda não é uma boa notícia dizendo que já existe uma vacina contra a Covid-19, mas o que tem acontecido é que tem-se notado um decréscimo de crianças a serem vacinadas, portanto a cumprir o Plano Nacional de Vacinação, como fazem todos os anos, e há aqui alguma preocupação por parte das autoridades, precisamente porque houve uma quebra de 13% no cumprimento do Plano Nacional de Vacinação.
a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, esta é uma preocupação para a DGS, sem dúvida alguma, porque estamos a falar de doenças, inclusivamente tem-se falado muito do sarampo, têm surgido muitos casos de sarampo, e depois também ajudando a esta percentagem do plano de pessoas, desta quebra de vacinas. Portanto, significa que os pais não estão a levar as crianças à vacinação, e crê-se que seja por este medo, não é? Tudo o que está envolto nesta crise pandémica, digamos assim, e os pais têm medo de levar as crianças ao plano a tomar as vacinas, e portanto é deixar aqui um apelo aos pais para que não deixem de vacinar as suas crianças, porque estão a proteger as crianças de doenças que podem ser graves, e que basta cumprir o plano para que evitem que algo de pior aconteça, e que possa haver... As autoridades afirmam ainda que há um perigo de haver um novo surto de sarampo, e portanto é preocupante, porque isto pode ser prevenido, não é? Bastando tomar as vacinas corretas. Por isso, deixar aqui um apelo aos pais para que não deixem de levar as crianças à vacinação. Deixa-me só voltar um minutinho atrás, relativamente aos números das detenções. Referiste que foram feitas 23 na Amadora, ok, tudo bem, 5 estrelas. A nível nacional foram 428. Portanto, na prática, sensivelmente 5% das detenções foram aqui feitas. Não parece um número mau. Não, é bom, é sinal que a PSP efetivamente está a fazer o seu trabalho. Sim. E atenção, que estes números são apenas da PSP, não tenho números da Polícia Municipal. Sim. Não, eu estava a dizer, ok, erro meu, que eu tinha a noção que o número a nível nacional era mais baixo. Sim, mas de qualquer forma não é um mau número. Não. Tendo em conta... Quer dizer, não é um mau número. Vamos lá. Isto é estranho. Não é um mau número, é um número péssimo. 23 detenções é para... Ok. Não havia ter havido nenhuma. Exato. Mas não haver nenhuma pelo simples motivo de não haver motivo para, não pelo facto de não haver fiscalização ou policiamento. Mas eu para mim, nestes dados, há ainda aqui um dado que também me salta à vista, que tem a ver com as ações de fiscalização nos estabelecimentos comerciais, que são 82. Portanto, é sinal que houve realmente estabelecimentos comerciais a não cumprir as normas. Esse dado eu já acho que peca por muito escasso. Enquanto o outro acho que está a um valor, chamemos-lhe aceitável, digamos assim, tendo em conta o que foi feito a nível nacional, a nível de estabelecimentos, porque acaba por ser, se calhar, desses dados, aquele que qualquer um de nós tem melhor noção, digamos assim, da realidade, acho que peca por escasso, tendo em conta o número de estabelecimentos que continuou a funcionar, se calhar fora das regras pelas quais devia ter funcionado quando houve o estado de emergência. Bem, e eu penso que estamos a chegar ao fim. Não, amanhã falo do aconselhamento psicológico do Serviço Nacional de Saúde. Pronto. Entretanto, o Paulo Veloso diz que a polícia, infelizmente, não pode estar em todo lado. Se pudesse, aqui na Amadora o número era muito superior. Pois, não era só na Amadora, era no país todo. Sim. E pronto, então começo eu. Até amanhã. Amanhã cá estamos de novo às 22 horas. Espero que corra tudo bem para aqueles que amanhã vão regressar à sua atividade profissional e que corra tudo bem também para aqueles que vão ter que viver o estado de calamidade e preferencialmente interpretem esta palavra pelo valor que ela tem. Vivemos efetivamente uma calamidade e temos que ter muito cuidado com aquilo que fazemos, sobretudo porque somos nós que temos que nos proteger e que também temos que proteger os outros, porque não são relatórios, não são números, não são medições de temperatura, enfim, será tudo junto, mas sobretudo nós. Até amanhã. E roubando outra vez aquela frase, não é de não estraguem aquilo que já conseguiram conquistar. Já a famosa frase. Não, essa não vou usar essa, vou usar a que roubei hoje. Não se esqueçam que amanhã é o primeiro dia do resto da nossa vida. Eu só queria dizer às pessoas que amanhã vão reiniciar, digamos assim, a sua atividade, que se protejam, que tenham as medidas necessárias de segurança, que lavem as mãos, que será sempre aquilo que melhor podem fazer, e se puderem... Também podem tomar banho se quiserem.
Também. Já estar a tomar banho, sai do transporte público, vai tomar banho. Percebe? É aquela coisa. E se tiverem, claro, a oportunidade de usar máscara, que a usem e que estejam em segurança, a máxima segurança que puderem. E amanhã, às 22 horas, cá estamos nós novamente. Então, uma boa noite. Da minha parte, não se esqueçam que nem tudo o que vos acontece é culpa dos outros. Até amanhã.